Você sabia que o Brasil tem uma base fixa, permanente de pesquisa lá na Antártica? E você sabe como que os recursos são levados para lá, como que os pesquisadores são levados, como que funciona e principalmente a psicologia dos pesquisadores que ficam lá por meses a fio em isolamento prolongado? Não? Então fica com a gente, o Estudo Ciência está começando agora e a gente vai falar sobre psicologia extrema. Oi pessoal, o programa de hoje vai falar sobre uma coisa curiosa, psicologia extrema, e eu estou recebendo aqui no estúdio para falar comigo sobre esse assunto a psicóloga, a Paola, né? Paola Delben, que é psicóloga, tem doutorado na área e pesquisa justamente nessa questão da psicologia extrema, tá certo isso, né? Exatamente. Paola, obrigado por ter aceitado vir aqui conversar com a gente hoje sobre ciência, sobre divulgação científica, e tem ciência na psicologia também, né? Com certeza, psicologia é ciência. Legal. E olha só, pessoal, nosso programa aí começa, você já sabe, né? O nosso quadro Biblioteca de Ciências, quando a gente pede para o nosso entrevistado fazer uma sugestão de livro, para que todo mundo aí em casa possa aprender um pouquinho mais. Paola, o que tu trouxeste para nós hoje aqui para a gente ver? Olha aí. Perfeito. Eu trouxe aqui o livro A Próxima Parada Marte, Curiosidades sobre a Vida no Espaço, que foi escrito pela Mary Hoke. E ela fala um pouquinho sobre a trajetória dos seres humanos no espaço, passando por ambientes extremos, que é a minha área específica de trabalho realmente, né? Como Antártica, como desertos. Então, como que de fato iniciou todo esse processo e qual a importância da ciência psicológica dentro desse processo todo também. E ela aborda também a questão da corrida espacial para a Lua, Com certeza, desde estação isso, espacial também. até, inclusive, perspectivando, né, a próxima parada que vai ser Marte, sim. que a gente já está agora com vários projetos para colonização, para viagens, tanto de empresas privadas quanto também estatais, né, governos, Estados Unidos, China, Índia. Então agora tem vários países realmente envolvidos nessa nova corrida espacial. Eu estava lendo que acho que é para a próxima década aí, né? O ser humano em Marte é breve, né? Provavelmente. Então, assim, estão aproveitando todos esses estudos de pessoas que estão indo para a órbita mais próxima da Terra, para entender realmente como que a gente reage, tanto fisicamente, fisiologicamente e também psicologicamente. Legal. Bom, a Paola, o que é muito legal, gente, é que ela fez vários estudos, participou de pesquisas na Antártica. Eu não sei se vocês sabem em casa, mas o Brasil tem uma base fixa lá na Antártica. É isso, né, Paola? Exatamente. É a Comandante Ferraz, é esse o nome? Exatamente. Que base é essa? Como é que funciona? Que tamanho que tem? Me dá um panorama, que eu sou bem curioso aí para saber sobre essa base. Então, o que acontece lá? São várias salas? É tudo interconectado? Enfim, eu quero uma visão geral aí da coisa. Perfeito. Vou trazer um pouquinho da história dessa base, né? O Brasil iniciou esse programa Antártico Brasileiro. A primeira viagem para a Antártica foi em 83, foi o ano que eu nasci. E aí, a partir disso, eles começaram a criar, né? Entender qual o melhor local para estabelecer a base. A base foi escolhida ali na ilha Rei Jorge, que fica na Península Antártica. E a primeira base, infelizmente, foi totalmente destruída. Ah, é? Ela teve um incêndio em 2012. Foi incêndio. E esse incêndio acabou realmente destruindo completamente, mas o programa não acabou. Então, logo depois, um ano depois já, eles começaram a instalação de módulos emergenciais antárticos. Foi a partir daí que eu comecei a minha história no programa Antártico. O teu envolvimento ali. Exatamente. E quando foi isso? O meu envolvimento começou em 2013, foi um ano logo depois mesmo, né? Eu entrei em contato com a Marinha, propriamente dita, para entender como que a gente poderia trabalhar com prevenção de riscos, pensando nessa questão dos fatores humanos envolvidos nesses acidentes e como que a gente consegue trabalhar a prevenção de fato. Então, em 2014, eu participei da minha primeira expedição para a Antártica, mas era nesses módulos emergenciais, e desde então eu posso dizer que eu acompanhei toda a reconstrução da nova estação. Eu vi literalmente todos os alicerces, as bases lá de como eles estavam construindo, em parceria com uma empresa chinesa, a CEIEC, que foi lá e executou o projeto de um estúdio aqui de Curitiba. Então, foi tudo Tem bastante gente envolvida. Muita gente envolvida o tempo todo nesse trabalho. Quantas pessoas ficam lá? Tipo assim, é grande, são várias salas, é uma sala, tem conexão assim por dentro, tem que passar na rua, no frio, como é que funciona isso aí? Vou te dar a resposta que a gente costuma dar para a psicologia, para quase tudo, né? Depende. Depende do período, depende da localização propriamente dita. E agora, por exemplo, já foi reinaugurada a nova estação, né? A gente não está mais com os módulos antárticos emergenciais, então ela tem uma capacidade um pouquinho maior,
maior e com mais conforto também. Entendi. Anteriormente, ela cabia em torno de 60 pessoas dentro dessa Caraca, estação. mas é grande. É bem grande. Eu achei que era uma equipe assim, 15, 20. 15 e 20 é mais ou menos o número de pessoas que fica durante o ano todo, que aí é um grupo específico da Marinha, é o grupo chamado Grupo Base, então eles são selecionados, é um processo bem longo, inclusive passa por muitas avaliações médicas, psicológicas, físicas, para que eles consigam ficar lá durante um ano, inclusive psicossocial, com as famílias, para entender se as famílias também estão de acordo, preparadas ali também. e vão ter suporte para esse período todo de ausência dessas pessoas que estão indo para lá. Então eles ficam lá durante um ano, aí durante o inverno, que aí, embora não existam todas as estações, obviamente, a Terra é redonda, a gente precisa levar, a gente precisa falar isso em consideração. Não vi nenhuma borda da Antártica, todas as vezes que eu fui para lá, não vi o fim do mundo. Pessoal, eu tinha escrito essa pergunta, eu tinha que perguntar para ela se a borda da Terra plana está bem guardada lá. Não assinei nenhum documento, que são perguntas que me fazem, né? Você assinou algum documento para não contar para ninguém que a Terra é plana? Não, isso não existe. Não aconteceu. Não aconteceu. E aí, então, esse grupo base fica lá um ano e a gente divide de maneira mais logística, né? Em verão e inverno. A temporada de verão, que começa em outubro e termina mais ou menos em abril, e a temporada de inverno, que aí ficam só realmente esse grupinho. Só o pessoal que é fixo, esse pessoal assim. Fica fixo lá. Mas fixo um ano, né? Depois eles saem em troca. Sempre é revezado, né? Eles falam que não chame de um ano 13 meses. Porque é um ano mais um mês de período de troca. Então, eles têm essa transição com o novo grupo que está chegando. Geralmente, eles levam sempre alguém que já tem alguma experiência para poder dar continuidade ao trabalho, mas ainda assim, eles ficam mais ou menos um ano fazendo essa transição em conjunto para ter essa gestão do conhecimento que também é importante. Tá, então são 60 pessoas. Mais ou menos 60 pessoas. É tipo um galpão, assim? Agora é uma das estações mais modernas que existem na Antártica brasileira, né? A estação Comandante Ferraz, mas anteriormente eram vários galpões, eram na verdade vários módulos, né? Como se fossem aqueles de navio, que eu esqueci a palavra. Containers, exatamente. É literalmente um container adaptado com porta e tudo direitinho para que as pessoas consigam mover, e tinha um grande corredor que também eram containers adaptados. Então, anteriormente era dessa forma. Tá, e tu trabalhou lá com pesquisas na área de psicologia extrema. Na área de Quantas vezes tu apareceu lá? Quanto tempo tu ficou? Então, essa é uma curiosidade que eu tenho. Se somar tudo, quanto tempo eu tive de Paola na Antártica? Eu fui 7 vezes para a Antártica, só que foram em missões bem diferentes. A primeira missão era para ficar na Antártica, mas eu fui embarcada nos navios, né? O Brasil tem 2 navios de apoio que levam as pessoas para lá também, pessoas e carga também. E na primeira vez era para ficar 15 dias na estação, eu fiquei 15 dias no navio. Porque não, teve um problema climático, a gente não conseguiu avançar, porque para chegar na Antártica de navio, você tem que atravessar o Mar de Drake, que é considerado o mar mais violento do mundo. É o encontro do Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico, né? Exatamente, que de Pacífico não tem nada. É só o nome. É só o nome. Então as ondas são muito grandes, poderia virar o navio. Caraca, então, e o navio é grande. O navio é grande. Tem gente que atravessa de veleiro, por exemplo. Cara, então é uma aventura. Mas é uma aventura, mas não me convida para essa, eu não quero, tá? E aí, assim, mas além dos navios, eu também já fui para a Antártica de voos da FAB, né, um apoio também que a Força Aérea Brasileira faz. Então a gente tinha os aviões Hércules C-130, agora eles foram aposentados, então a gente está entrando agora com o KC-390, e eles pousam na Antártica mesmo, tem um aeroporto ali na península. No gelo. Tem umas fotos assim dos aviões andando literalmente no gelo. E aí, a partir disso também, a gente fez um acordo aqui pela UFSC, né, com o Instituto de Psicologia da Aeronáutica, que tem um trabalho também com essa tripulação, e nós fizemos essa avaliação de riscos para a tripulação, fadiga, questões relacionadas a aspectos cognitivos, e por conta disso eu participei de 2 missões também de inverno. Provavelmente os poucos pesquisadores no Brasil, não vou ousar dizer que somos os únicos pesquisadores do Brasil que fazem pesquisa também durante o inverno, acompanhando o lançamento de carga, porque durante o inverno o mar congela próximo da estação, e aí não tem como se aproximar de navio. A gente se aproxima sempre, a única forma de chegar é por via aérea. Então, eles lançam lá os pacotinhos com os paraquedas, chegam até a estação, e a carga mais interessante, só para fazer uma curiosidade, né, que eles mesmos reportam, né, são as cartas dos presentes das famílias. Não é comida fresca, não é... Eles querem ver o que veio. Eles querem tocar, né, em alguma coisa que foi tocada por algum ente querido. Tá, e quanto tempo tu ficou nessa brincadeira toda, nessas 7 vezes? 2 meses, 3 meses,
vai aí uns 4 ou 5 meses mais ou Quase menos. meio ano Quase lá no meio ano gelo. lá no gelo. Que legal, que legal. Tá, tu comentaste uma coisa que eu acho bem interessante, que é como que essas cargas chegam lá. Então, que cargas? Que cargas que são levadas? Como que são levadas? E eu acho mais legal, com que frequência são levadas? Então, é todo mês, é 2 vezes por ano, é 3 vezes por ano? Então, um pouquinho sobre esse lance do abastecimento da estação, acho legal da gente comentar. Tem 2 formas de abastecimento da estação. A primeira, a mais importante, a mais volumosa, digamos assim, é de navio, né? Então, eles vêm com esses navios carregados de uma série de elementos, como, por exemplo, combustível para os geradores. Sem gerador, a estação não funciona, então todo mundo é evacuado de lá. Então, essa é uma das principais formas de abastecimento. E durante o inverno são os lançamentos de carga. São mais ou menos 4 a 6 voos que são feitos durante o inverno. Só no inverno? Só no inverno que são feitos. E aí eu participei de alguns desses, 2 desses lançamentos, não exatamente do lançamento, mas da operação em si e de um lançamento. Quase não consegui entrar, também fica uma curiosidade, né? Porque durante o voo, eles abrem as portas traseiras dessa aeronave para empurrar. Tem uns trilhos que são colocados no chão, então eles empurram essa carga bem pesada. E todos os mestres de carga, eles usam um macacão que fica preso com cabos de aço no teto. Porque as portas são abertas durante o voo, durante o circuito. Claro. E eu quase não consegui participar, porque eu era muito magrinha naquela época, os homens eram bem grandes, e aí eles me emprestaram um daqueles macacões, improvisaram, amarraram, fizeram várias amarrações, tá certo, tá seguro, pode ir. Então eu consegui acompanhar esse voo, esse lançamento de carga com as portas abertas. Que legal, é bem legal. E aí eles lançam em torno de 10 cargas mais ou menos por operação, são cargas bem grandes, né? Vai comida, alimentos frescos, remédios, muitas vezes estão precisando, sim. Alguma peça de substituição que eles lá não tem loja, não tem nada aqui próximo para poder fazer alguma troca, então tudo que eles precisam eles solicitam e aí é lançado nesses voos de inverno. Legal. E o Brasil, pessoal, não é o único país, tá, que tem base na Antártica. Não. Sabe quantas que tem lá? Tem várias. Atualmente tem mais de 50 nações que têm estações na Antártica, sejam elas permanentes, ou seja, elas permanecem durante o ano todo, ou aquelas de temporada que geralmente funcionam apenas durante o verão. Por exemplo, o Brasil ele tem essa estação permanente, mas ele também tem 2 módulos especiais que são do Criosfera, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ficam mais próximos do Polo Sul realmente. Um deles fica perto da montanha mais alta da Antártica, que é um dos 7 maiores cumes do mundo, e o outro fica realmente bem próximo do ponto zero da Antártica. Olha só, que legal. Daqui a pouco, pessoal, vou perguntar para ela sobre o tal do pãozinho brasileiro, adoro aquele pãozinho no café da manhã, mas não tem padaria lá, né, Paola? Como é que resolve esse problema? E eu quero saber também sobre a tal psicologia extrema, quais os efeitos, como que a gente mitiga, mas não responde agora não. O Estudo Ciência vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. Estúdio Ciência de volta. Hoje a gente está conversando sobre psicologia extrema. Em especial, a gente está recebendo aqui a Paola, que é psicóloga, pesquisadora dessa relação de psicologia extrema, pessoas em isolamento prolongado. É isso, né, Paola? Exato. E ela participou de várias expedições lá na Antártica, fez muita pesquisa lá e eu comecei o nosso papo ainda há pouco no bloco anterior falando sobre isso. E eu terminei querendo saber do tal do pãozinho. A gente terminou nossa conversa falando dos voos de carga, que lançam as cargas lá várias vezes por ano, navio também. E não tem padaria, não tem uma estrutura, vou ali na padaria comprar alguma coisa. Como é que é feito aquele pãozinho de manhã? É tudo levado congelado e depois é feito? Então, um pouco dessa questão da alimentação aí é legal da gente abordar também. Maravilha. Tem duas perspectivas diferentes, talvez uma terceira que eu vou tentar entrar também, que dentro dos navios a gente tem chefes de cozinha. Olha! É uma comida muito interessante. Inclusive, a gente tem que fazer amizade com os chefes de cozinha porque eles são muito gente boa mesmo dentro dessas operações. Eles ficam 6 meses fazendo a comida de toda a tripulação, todos os pesquisadores e outros convidados. Na estação, nós mesmos fazemos o nosso próprio pãozinho, a nossa própria comida. Então, tem uma escalinha, até o chefe da estação, todo mundo ocupa essa escalinha para ir para o chamado rancho, né? Entendi. A gente vai lá para o rancho, aí no dia de padaria a gente tem que acordar umas 5, 6 horas da manhã para poder fazer o pãozinho para todo mundo da estação,
para 60 pessoas, geralmente, e aí fica esse trabalho em conjunto, mas sempre muito colaborativo. Então a gente tem o nosso pãozinho de cada dia lá. Aí sim, muito aí bem sim. Então, servido. tudo bem, né? Então, Tudo tudo ótimo. certo. Arroz, feijão. As pessoas Café. perguntam sempre isso. Arroz, feijão, café. Brigadeiro. Brigadeiro, fazemos brigadeiro também. Geralmente são as pesquisadoras que vão para lá, elas, deixa eu fazer um brigadeiro e com certeza. Sucesso, né? Sucesso. Tá bom. Agora vamos lá. Eu quero saber de psicologia extrema. Tu trabalhou com a questão das pessoas em isolamento, né? Que efeitos a gente espera disso? O que tem de interessante nessa área que é legal a gente destacar? Temos muitos efeitos, muitas situações específicas que acontecem em decorrência dessa exposição aos estressores, né, que estão ali presentes nesse contexto. E eu trabalho na perspectiva de interações. Então, são as pessoas que têm já suas próprias questões histórico e idiosincrasias, junto com esses ambientes que também estão trazendo outras questões e outras pessoas em interação o tempo todo. Então, o principal que a gente acaba observando é a questão da hipervigilância, que nós estamos chamando aqui de prontidão 24 horas. O que seria isso? Lá, como não tem bombeiro, não tem SAMU, não tem absolutamente nada, tudo tem que ser feito pelas pessoas que estão ali presentes. Então, elas têm que ser autossuficientes durante todo o período que elas estiverem ali. Para resolver o que aparecer. Para resolver o que qualquer coisa. Teve um incêndio, não vai chamar bombeiro, você vai ter que apagar o fogo, literalmente, ou sair, evacuar e fazer todas a contenção que seja necessária. Então, essa hipervigilância, ela leva a alguns efeitos, tanto fisiológicos, né, hormonais também estão envolvidos, mas também aspectos psicológicos, porque a pessoa fica o tempo todo naquele estado de ansiedade, esperando que alguma coisa possa acontecer, mas na maior parte das vezes não acontece nada. E quando acontece, você tem aquela descarga maior de adrenalina, de outros hormônios, então isso vai influenciando. Além disso, voltando a essa questão ainda hormonal, né, que a gente trabalha muito de maneira interdisciplinar, durante a exposição a esse contexto, há uma sobrecarga de cortisol, porque como a gente fica muito tempo acordado, novamente a Terra ela é redonda, ela é bem redonda, né? E ali a gente está no polo, né? Então a luminosidade ela chega de maneira diferente em determinadas épocas do ano, né? Exatamente. No verão, que é quando a gente mais participa de pesquisas, tem muita luminosidade solar, então o nosso organismo não entende que está de noite. Então o dia vai terminar lá por volta de meia-noite, 1h da manhã, e o sol já nasce 2, 3 horas da manhã novamente. Então, o tempo de noite realmente é muito curtinho. Curto. A gente tem que forçar uma adaptação meio aleatória, meio arbitrária, para que as pessoas consigam dormir. Mas mesmo assim, não acontece isso porque nós somos animais, não podemos esquecer disso, e a gente reage muito com esses estímulos externos. Então, essa sobrecarga de cortisol durante o inverno vai ter repercussões, inclusive nessa hipervigilância, e também durante o inverno acontece o oposto, né? Menos solar, né? Luminosidade, o organismo produz também menos vitamina D. A vitamina D está relacionada com indicadores de depressão e você também está mais isolado com um grupo muito mais restrito que também vai levar a essa diminuição desse afeto negativo do humor. Então, tudo isso está relacionado, então a gente apresenta essa interconexão, principalmente com a fisiologia e a psicologia dentro desse contexto. Existe um preparo, Paola, para ir para lá? Tipo assim, não é só um preparo de que eu vou levar e de não sei o quê, de quanto tempo eu vou ficar e organizar a família, mas eu estou falando do ponto de vista psicológico. Um preparo emocional, um preparo psicológico para enfrentar uma jornada de trabalho lá? Essa é justamente a minha tese de doutorado para propor essa preparação, tanto psicológica, médica, nutricional, física, de maneira um pouco mais sistematizada, não tanto de cada um faz a sua própria preparação, que é o que tem acontecido atualmente. Para não dizer que não existe nenhuma preparação, o grupo base que fica 13 meses lá na estação, eles têm sim uma preparação muito grande, uma avaliação bem extensa e bem completa para poder fazer essa preparação. Já os pesquisadores que ficam em torno de 1 mês, até às vezes 4 meses, dependendo do seu projeto, eles não têm essa preparação, é mais de forma individual. Cada projeto, cada coordenador de projeto leva em consideração o que ele pode colocar ou não nessa preparação. Mas, basicamente, é exigido de todos nós, no Programa Antártico Brasileiro, um atestado médico. Certo. O que seria um atestado médico? Você vai lá, conversa com um médico, não um psicólogo, nem necessariamente um psiquiatra, e você pergunta se você está apto ou não para fazer essa experiência, para participar desse
desse processo. E ele te diz sim, dependendo ou não, mas geralmente ele diz sim numa conversa de 10, 20 minutinhos. Então, a gente acredita que falta um pouquinho mais de atenção cuidado, ali, né? De atenção nesse sentido. E o caso contrário, o retorno. O retorno também tem efeitos? Também existe um preparo para esse retorno? Como é que é feito isso? É a continuidade da minha tese. Não é possível. Porque eu justamente eu não sabia disso. Exatamente, a gente não conversou, mas existe o pré, o durante, também deveria ter um cuidado especial, e o pós-expedição, porque a gente tem uma série de consequências decorrentes dessa exposição a esse contexto. Então, desde até mesmo o estresse pós-traumático, até outras questões, como, por exemplo, essa saturação de cortisol, essa diminuição da vitamina D, então reposição hormonal também pode ser considerada. Então, tem uma série de questões que deveriam ser observadas, mas até o momento não existe nenhum projeto específico, sistemático nessa direção. Tá, e aí vamos lá, já que a gente está falando de psicologia, é impossível a gente não abordar o fato de que eu tenho 60 pessoas juntas na base antártica, em isolamento prolongado, dá rolo, né? Então, como é que é a questão dos conflitos? São frequentes, não são frequentes? E como que lida com esses conflitos lá? Tu participou também dessa questão, como psicólogo, de lidar com os conflitos? Ou tu estava mais só no âmbito da pesquisa, de analisar esses efeitos de prolongamento ali, de isolamento? Em termos de psicologia, está falando assim da ciência psicológica, né? Muita gente acredita até que psicologia não é ciência, mas é ciências humanas, entra dentro de ciência, diferente da psicanálise, que não é ciência, não se propõe como ciência, é uma filosofia, mas na psicologia a gente segue um método científico para poder fazer todas as nossas pesquisas. Existem alguns limitadores dentro desse contexto de convivência forçada 24 horas com todas as pessoas. Em geral, um psicólogo ele deveria ter um afastamento, um distanciamento do nosso público-alvo, da nossa amostra de pesquisa, e isso não acontece. Eu vou dormir no mesmo quarto que eu estou convivendo com as pessoas que eu estou ali trabalhando, fazendo entrevistas. Eu vou almoçar, eu vou participar de confraternizações. E sim, somos humanos, eventualmente a gente precisa de pausas também, não é só trabalho. Claro, claro. Mas o que acontece? Os conflitos, nunca tive a oportunidade de participar dos conflitos diretamente. Poderia acontecer porque eu também sou humana, lógico, mas nunca aconteceu. Mas sim, observei muitos conflitos, inclusive participei de algumas atividades, a convite inclusive da própria Marinha, para entender um pouco desses conflitos e efeitos negativos dessa convivência forçada, como por exemplo a situação de assédio dentro do contexto da Antártica. Não é exclusivo do Programa Antártico Brasileiro, outros programas, outras estações também já têm abordado essa questão de maneira bem sistemática também, principalmente depois daquele movimento Me Too. Então, as mulheres, principalmente, têm reportado bastante essa situação de assédio em um contexto de terra sem lei. Se acontece alguma coisa lá, não tem jurisdição para poder lidar com aquela situação. Ali, né? Exatamente. Existe muito aquele discurso de eu vou para a Antártica, o que acontece na Antártica fica na Antártica, mas crimes e condutas inadequadas precisam ser, de alguma forma, também consideradas. Nesse sentido, a gente estava conversando antes sobre um tal, não sei se vocês conhecem em casa, daquele experimento Biosfera 2, que também foi um pouco disso, né? Botaram um monte de gente, pesquisadores, tinha meio que uma floresta lá, eles estavam simulando meio que um ecossistema fechado, se eu não me engano, e eles tinham que ficar ali por um longo período. Deu zebra isso aí, que eu sei que eles não conseguiram concluir o experimento, né? O que aconteceu lá? Tiveram várias questões que causaram esse fracasso, entre aspas, né, do processo. É que quando a gente faz pesquisa, nada é fracasso, né? Tudo é descoberta. Tudo é um aprendizado, né? Tudo é um achado para a gente poder melhorar, né? Mas basicamente, além de outras questões técnicas da própria estrutura, tiveram questões comportamentais, né? As pessoas não conseguiam ficar durante tanto tempo isoladas numa biosfera tão restrita dessa forma. Tanto que a partir desse experimento, não sei se exatamente a partir desse experimento, mas mais ou menos naquele período, criou-se o conceito de habitat análogo espacial, que também é feito lá na Antártica, mas justamente para poder entender como que o comportamento humano pode ser, de alguma forma, orientado, pode ser de alguma forma ajustado para esses confinamentos, para essas situações em que as pessoas não têm para onde escapar. Certo. Eu mesma participei de uma dessas simulações, a convite da Universidade de Zurique, da Suíça, fui para a Polônia participar do Lunares, que é uma estrutura totalmente confinada, simulando uma estação lunar lá na Lua, de fato, né? E durante um mês nós ficamos totalmente isolados com mais 5 pessoas, eram 6 no total, de vários países, Estados Unidos, Índia, Alemanha, então tinham vários países envolvidos nessa experiência, e a gente não via a luz do sol,
E ficávamos Caraca. só entre a gente tentando discutir, falando um único idioma, né, inglês, tem que ser a língua oficial, Padrão ali. padronizada, mas assim, esse ainda um dos principais desafios para a exploração espacial, por exemplo, de longo prazo, é entender como que as pessoas vão conseguir conviver e sobreviver a esse convívio forçado, né? E tu vais de novo, né? Eu vou de novo, muito provavelmente. O projeto é esse, né? Agora, em 2026, finalzinho de 2026, nós temos um projeto aqui pela UFSC mesmo para construir uma simulação espacial na Antártica, considerando todos esses aspectos. Então, seria mais ou menos um mês ali vivendo em conjunto com várias pessoas para a gente entender como que as pessoas lidam com esses estressores externos, mais os estressores internos de cada um dentro dessa proposta. Muito bom, muito legal, adorei a conversa, aprendi um monte de coisa aqui que eu não sabia sobre o projeto da Antártica. Parabéns pelo teu trabalho, acho que é promissor, tem bastante coisa pela frente. Tem muita coisa, aí, né? e é bem interdisciplinar. Embora a gente fale de psicologia extrema, a gente trabalha com medicina, fisiologia, biologia, engenharias, então tem muita gente participando desse projeto. Legal, obrigado pela tua presença hoje aqui. Obrigada também. E obrigado a vocês que acompanharam o Estúdio Ciência hoje. E lembrem-se, entrem em contato conosco, mandem sugestões, críticas, a gente está aqui para ouvir vocês também e os nossos contatos aparecendo aí para vocês. A gente se vê com mais divulgação científica no próximo programa. Até lá, tchau, tchau.